Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende muito do horário em que vocês irão assistir essa nossa videoaula. Aqui é o professor Rafael, de Pesquisa e Autoria, e eu me dirijo a vocês com esse aulão de revisão para a nossa avaliação bimestral do quarto bimestre. Então, eu peço para que vocês acompanhem essa aula até o final, tá joia? E caso ainda assim vocês continuem com dúvidas, vocês podem entrar em contato, está bem? Eu vou projetar o material para vocês aqui na tela e eu vou realizando as devidas explicações enquanto eu passo as lâminas do slide. Bem, pessoal, então essa nossa aula ela tem a finalidade de trazer uma revisão da nossa disciplina de pesquisa e autoria, certo? Então, nos preparando para a nossa avaliação que vai ocorrer nesses próximos dias e também fazendo, né, com que a gente relembre de alguns conceitos importantes para essa nossa atividade avaliativa, certo? Primeiro conteúdo que eu quero relembrar aqui com vocês é sobre senso comum, né? Então, o que é o senso comum? Observem essa imagem, né, que está na tela, ela não está aí por acaso, e também vamos fazer a leitura desse pequeno trecho que o professor citou aqui. O senso comum se caracteriza através da sabedoria popular, através da repetição cultural. Por ser baseado no empirismo, ou seja, o que é o empirismo, pessoal? Conhecimento prático adquirido pela experiência, transmitido de geração em geração. Ele não depende dos métodos científicos ou reflexivos, como é o caso do senso crítico ou conhecimento científico. Por isso, não se pode afirmar que todas as coisas baseadas no senso comum são verdadeiras ou falsas, né? Então, como a gente pode perceber aqui, o que é o senso comum? É aquele conhecimento popular, aquele conhecimento transmitido por meio da cultura, aquele conhecimento transmitido por meio da oralidade, mas sem estar baseado em um método científico, em uma pesquisa científica, em uma investigação sistematizada, tá bom? Então, por exemplo, lá quando as nossas avós, as nossas mães falam assim, vamos fazer um chazinho de laranja com alho, porque isso é bom para dor na garganta, isso é senso comum. Elas não passaram por uma pesquisa científica, não estudaram medicina, né? Não fizeram um curso técnico para poderem se especializar. Então, isso é um conhecimento transmitido pela oralidade. Por isso, tem aí essa imagem para você, né? Dessas duas faces aí transmitindo informações. Só que ali em cima você tem uma mão manipulando pessoas. Porque ao mesmo tempo que o senso comum ele traz grandes riquezas, ele também é perigoso. Porque se a gente se baseia apenas e tão somente no senso comum, nós podemos muitas vezes ser manipulados, né, por informações falsas, fake news, nós podemos ser manipulados por autoridades políticas, econômicas. Por isso é de suma importância que nós não paremos naquilo que nos é transmitido pelo comum, naquilo que é empírico, mas que a gente possa avançar na pesquisa, no conhecimento científico. Tá joia, pessoal? Tem importância? Foi isso que eu acabei de falar para você, né? Embora atualmente esteja vulgarizado o conhecimento popular, ou seja, o senso comum, foi muito importante na construção das sociedades. Foi por meio do senso comum que muitas técnicas medicinais conhecidas atualmente foram reproduzidas por anos e anos. E foi também através dos métodos empíricos comuns que as primeiras técnicas agrícolas foram desenvolvidas. Então, ele também tem a sua importância. Não é? Então, a gente vai olhar lá as civilizações antigas, quando eles trabalhavam com as curvas de nível, principalmente lá na Grécia Antiga, né? Então, nós temos muitas heranças do povo antigo e de tudo isso que foi transmitido pela oralidade. Quando a gente fala, por exemplo, de Atenas, né, na Grécia, o conceito de democracia, a abertura democrática, entre aspas, democrática, né, porque era estratificado, nem todo mundo participava desses debates,
mas isso foi transmitido por meio da cultura, isso foi transmitido por meio do contato com outros povos, tradições orais. Então, assim, o conhecimento comum, o senso comum, ele também tem a sua importância. A gente só não pode parar nele, porque ele não traz aí uma garantia científica para nós, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho do conhecimento científico. O que é o conhecimento científico, pessoal? Anterior, então, nós falamos do senso comum, conhecimento comum. Agora nós vamos falar do conhecimento científico. Conhecimento científico é a informação que analisa os fatos cientificamente comprovados. Sua base está na filosofia da ciência, ou seja, na pesquisa, em que todas as suposições, teorias e hipóteses possam ter um processo de comprovação através de uma série de pesquisas e experimentos. Professor, o que o senhor está querendo dizer para nós enquanto ao conhecimento científico? O conhecimento científico ele é sistematizado, ele é metódico, ele não aceita uma informação pronta previamente, diferente do senso comum, que é transmitido por uma troca de experiência. Aqui ao lado eu coloquei para vocês, né, algumas etapas então do conhecimento científico. Ele passa pela observação, ele passa pelas perguntas, questionamento, ele passa pelas hipóteses, ele passa por um experimento para poder então ser comprovado. Esse experimento passa por uma análise e só depois então chega-se a uma conclusão. Ou seja, é um conhecimento metódico, é um conhecimento que busca trazer o mais próximo possível da verdade. Lembrando que a gente deve tomar um pouco de cuidado com esse conceito de verdade, até porque uma teoria surge muitas vezes para criticar e tomar o espaço da outra. Então, dentro do campo científico, as pesquisas elas surgem para estarem o mais próxima possível daquilo que é verdadeiro. Só que nem sempre algumas teorias conseguem sobreviver por muito tempo, tá joia? Então aqui é uma forma muito simples de dizer para vocês o que é o conhecimento científico, ou seja, é um conhecimento metódico, sistemático, a partir da coleta, análise de dados, discussão, debate e questionamento, né? Não é apenas coletar as fontes, mas questionar essas fontes e contradizer, né? Não apenas coletar um tipo de material, mas coletar vários materiais e colocá-los em questionamento antes de trazer alguma informação como verdade. Quando se fala em conhecimento científico, a gente nunca vai tomar apenas um lado da história, a gente nunca vai tomar ouvir apenas um lado daquele caso investigado, mas a gente vai contrapor, criticar, confrontar, tá joia? A gente fala um pouquinho do que é pesquisa, né, pessoal? O que é pesquisar? Pesquisa é toda ação que tem como objetivo a aquisição de conhecimentos e que pode partir tanto da busca para solucionar algum problema, de uma pergunta dada, de um mistério, ou ser motivada simplesmente pela curiosidade da pessoa e o prazer de aprender. Então, a pesquisa é toda a ação que nós fazemos que gera para a gente conhecimento, tá? Mas nem toda pesquisa, ela é uma pesquisa metódica e científica, tá bom? Eu vou ler um livro, é uma fonte de pesquisa um livro, né? Eu vou buscar em um site, eu estou ali fazendo uma pesquisa, mas nem toda pesquisa ela é uma pesquisa científica, porque a pesquisa científica ela é metódica. Então aqui eu estou trazendo para você apenas uma explanação do conceito de pesquisa. O que é o conceito de pesquisa? Pesquisa é uma aquisição de conhecimentos, tá joia? Para solucionar, então, possíveis dúvidas que tenhamos, mas não confundam pesquisa com pesquisa científica. Agora sim, a pesquisa científica é o quê? É um conjunto de etapas sistemáticas de investigação utilizado por um pesquisador para solucionar problemas sociais, com procedimentos técnicos para levantar hipóteses que darão suporte à análise ou teoria abordada. Aí aqui entra a grande diferença. A pesquisa científica ela é sistematizada e ela procura trazer respostas para questionamentos, né? Respostas sociais, problemas sociais, né? Então, a pesquisa científica ela segue padrões técnicos, normas técnicas de pesquisa. E aqui ao lado eu coloquei um quadro para vocês, para a gente relembrar das nossas aulas. A pesquisa enquanto a natureza a gente pode classificá-la como básica, né? Ou aplicada, avançada. Quanto à forma de abordagem, a maneira com que nós elaboramos essa pesquisa, ela pode tomar o conceito de quantitativa ou qualitativa, e algumas até mesmo quanti-qualitativa. E quanto ao objeto, né, quanto àquilo que a gente vai investigar, essa pesquisa ela pode ser
exploratória, descritiva ou explicativa. Tá bem, pessoal? Então não se esqueçam, a pesquisa científica ela é baseada em problemática. A pesquisa científica ela é pautada em métodos, tá? Ela não é uma pesquisa simplificada. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho da pesquisa quantitativa. O que é essa pesquisa quantitativa? Pesquisa quantitativa é a maneira de questionar determinado público em busca de dados numéricos. Olha aqui, pessoal, quantitativa, quantidade. Então, essa pesquisa quantitativa, ela busca levantar dados numéricos. Para quê? Para validar hipóteses, né? Ou seja, confirmar, afirmar hipóteses ou rejeitá-las a títulos informativos. Esse é um dos principais instrumentos usados quando se deseja conhecer o comportamento de consumidores e, a partir disso, definir estratégias e práticas comerciais adequadas. Tá? Então, o dono de uma loja, por exemplo, ele vai fazer um levantamento de quantas vendas foram realizadas no mês de agosto e quantas foram realizadas no mês de setembro, né? Para fazer um quadro comparativo. Então, ele está analisando quantidade de vendas, tá joia? Presta bem atenção nesse exemplo. O dono da loja está fazendo um levantamento de quantas vendas foram realizadas em agosto e quantas foram realizadas em setembro, tá joia? Quantidade de vendas. E aí ele pode separar quantos homens compraram na nossa loja e quantas mulheres. Quantas peças de roupa foram femininas, quantas masculinas. Quantos foram os tamanhos P, M, G, GG, extra G, plus size. Quantas foram essas peças? Aqui nós estamos falando apenas de quantidade, tá bom? Qual o objetivo da pesquisa quantitativa? O principal objetivo das pesquisas quantitativas é reunir dados suficientes a respeito de um grupo-alvo específico. É o caso de pesquisas eleitorais ou junto ao consumidor, por exemplo. Com os dados coletados, a empresa faz o estudo, se habilita a tirar conclusões sobre o objeto pesquisado e assim decidir como uma margem de acerto maior. Por exemplo, a partir daquela quantidade de roupas que foram vendidas em maior número, o dono de loja pode saber, né, qual tipo de roupa, qual tipo de tamanho que a loja dele vende mais, e com isso investir mais nessa numeração e também investir mais nesse público. Entende que a pesquisa quantitativa ela também vai ser direcionada? Se eu sei que eu vendo mais para o público masculino, eu vou trazer mais roupas, obviamente, masculinas. Se eu sei que eu vendo mais para o público feminino e para o tamanho G, GG, extra G, eu vou trazer mais para esse público. Tá? Então, ela também tem essa finalidade de trazer respostas. A pesquisa qualitativa, né? Vimos anterior a quantitativa, agora nós veremos a qualitativa. A pesquisa qualitativa é uma abordagem de pesquisa que estuda aspectos subjetivos. A quantitativa estuda os objetivos. Já a pesquisa qualitativa analisa aspectos subjetivos de fenômenos sociais e do comportamento humano. Devido ao caráter subjetivo de uma pesquisa qualitativa, é necessário realizar um trabalho de campo. O campo é o momento em que o pesquisador se insere no local onde ocorre esse fenômeno social. Utiliza-se de roteiros que guiam a entrevista a ser realizada. Pesquisa qualitativa. Algumas características. Algumas características delas são: os tipos de dados coletados nesse modelo de pesquisa são narrativos, sem utilizar um sistema numérico. O tipo de abordagem é subjetivo. Diferentemente da pesquisa quantitativa, a amostragem é selecionada com poucos participantes. O objetivo é conseguir um entendimento mais profundo do tema proposto. Já os métodos de pesquisa são flexíveis e as estratégias utilizadas para coletar os dados podem incluir observações, entrevistas individuais e grupos focais. A análise dos dados para chegar a uma conclusão se baseia em observações e comentários. Por exemplo, eu dei para vocês, né, aquela opção de pesquisa quantitativa, onde o dono da loja iria fazer uma entrevista, uma coleta de dados numéricos de qual foi o quantitativo numérico de vendas em agosto e setembro. Mas ele poderia mudar essa pesquisa. Ele poderia fazer uma pesquisa com cada cliente que entrasse lá, perguntando por que eles compram na loja. Já seria qualitativo, porque é uma pesquisa narrativa.
ele vai ouvir o seu cliente, tá? Isso também vai trazer respostas. Ok, pessoal? Diferenciaram aí, né? Aqui só para a gente compreender. Então, eu inseri uma figurinha aqui. Pesquisa quantitativa. Só 1 em 30 pegaram o sorvete grátis. Interessante. Pesquisa qualitativa. Como você se sentiu ao ver a placa do sorvete grátis? Achei ótimo, mas fiquei com medo. E por que disso? Olha só. A primeira imagem, só 1 entre 30 pegaram o sorvete grátis. Quantidade, 1 entre 30, tá? Agora, na segunda imagem, traz pra gente. Como você se sentiu ao ver a placa de sorvete? Aqui está tendo uma narrativa, ou seja, uma pesquisa qualitativa, tá joia? E aqui eu trago algumas perguntinhas para vocês refletirem em casa. Então, pega o seu caderno e faz esse exercício. Eu vou disponibilizar o PDF dessa aula para vocês no grupo da turma. Vocês voltam o PDF, voltam a videoaula e respondam essas 4 perguntinhas que eu coloquei aqui para vocês, tá bem? Não vou ler ela agora, você faz a leitura em casa com muita tranquilidade. Lembre-se, revise essa videoaula antes da sua avaliação bimestral e, em caso de dúvida, entre em contato com o professor, ou seja, comigo. Pessoal, valeu? Essa é então a nossa aula de hoje, tá joia? Eu espero que ela tenha sido proveitosa para você, que você tenha conseguido rever alguns conceitos, aprender outros se você ainda não tinha esse domínio. E se ainda assim ficarem com dúvida, vocês podem, por favor, mandar mensagem que eu estou aqui para atendê-los. Um abraço, eu encerro aqui a apresentação do nosso slide e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Bons estudos!